Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, amém, aleluia. Muito feliz com essa oportunidade que o Senhor tem preparado de poder ministrar a palavra de Deus para os irmãos nessa noite. Confesso que eu comentei com a Lília, né, o pastor falou para mim: ó, obreiro Gel, você, domingo que vem você prega. E naquele momento ali eu fiquei feliz, né, sempre feliz de poder ministrar a palavra. E quando eu cheguei em casa eu falei para ele: meu Deus, é culto de Santa Ceia, aí está o povo todo lá. Mas gostaria que você não olhasse para mim e olhasse sim para a mensagem que Deus quer trazer para você nessa noite, amém? E eu gostaria de começar então falando algo que já faz algum tempo que nós não temos falado, e é algo poderoso que nós temos que estar isso recapitulando para nós entendermos o que move a nossa igreja. Eu gostaria que os meninos colocassem ali a nossa primeira imagem, que vai falar um pouco do nosso encargo. Nós, como igreja, nós temos um encargo, e esse encargo nos diz que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Logo, você faz parte dessa igreja, irmãos, vocês são os vencedores dessa igreja, onde cada membro é um sacerdote, e cada casa uma extensão da igreja, assim conquistando a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam. Eu gostaria de acrescentar mais, né, conquistando assim a nossa e a próxima geração para Cristo. São os nossos jovens, que são os nossos kids, que estão aí e vão ser a próxima geração que estará à frente da nossa igreja, e nós estaremos aqui só curtindo o que Deus vai fazer na vida de cada um desses jovens. E a palavra então que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, ela fala então, já que nós somos esses vencedores, que nós temos um coração. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. O coração dos vencedores. Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo. Então ele não diz sobre alguma coisa, ou sobre algo, é sobre tudo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então Deus aqui nessa passagem de Provérbios, Ele nos deixa algo que nós precisamos ter isso como algo importante na nossa vida. Principalmente se nós temos esse entendimento que nós somos crentes vencedores. E nós precisamos guardar no nosso coração. Nosso coração ele é sensível a coisas que podem poluir. Porque se nós vimos aqui que nós precisamos guardar porque deles procedem as fontes da vida, o oposto disso então é que esse coração ele pode ser contaminado. E uma vez que o nosso coração ele é contaminado, isso faz com que nós venhamos muitas vezes a sair daquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Entretanto, se Deus está nos mandando guardar o nosso coração, quer dizer que é possível perdê-lo. É possível perder. Ou muitas das vezes nós mesmos nós contribuímos com que nós venhamos a perder o nosso coração. Todos nós, quando nós aceitamos a Cristo, nós declaramos e falamos que nós entregamos o nosso coração para Ele. Só que muitas das vezes, quando se levantam circunstâncias, quando se levantam problemas diante de nós, nós acabamos pegando esse coração de volta de Deus. Pegamos o coração e tomamos ele para nós. E isso é algo que nos leva para um caminho tortuoso. Uma vez que, muitas das vezes, nós achamos que a nossa vontade, que aquilo que nós fazemos é perfeito. Quem aqui concorda comigo que a vontade de Deus é perfeita? Amém. Então, se a vontade de Deus é perfeita, a nossa vontade não chega perto de 0,000% da vontade de Deus. A própria palavra de Deus nos diz que os sonhos de Deus para nós são maiores, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então que nós venhamos a realmente, quando entregarmos esse coração para Deus, deixar com que Ele conduza o nosso coração. Assim nós mantemos o nosso coração nas mãos dEle, um coração puro, um coração de vencedor. Em Atos
temos um episódio que descreve perfeitamente a consequência de ter um coração contaminado, gerando um prejuízo terrível aos que não guardaram o coração, mas que hoje serve de exemplo para nós. Então, com essa passagem, nós vamos ver alguns aspectos do que acontece com aqueles que não guardaram o seu coração. E também nós vamos ver o que aconteceu com aqueles que se mantiveram o coração guardado. Então eu gostaria que projetasse Atos 19, 8, a partir do versículo 8. Atos 19, 8. A palavra de Deus nos diz: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, e guarde essa palavra empedernidos, que nós vamos depois discernir sobre ela. Nós vamos falar o que é esse coração empedernido. E descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão. Eu também gostaria de ressaltar essa palavra caminho. Essa palavra caminho, ela está em letra maiúscula, porque ela não é um simples caminho. Mas esse caminho ao qual eles estavam com o coração empedernido, descrentes e falando mal, era o caminho da salvação, era o caminho da palavra, era o caminho de Jesus Cristo. Então, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto um espaço de 2 anos, dando ensejo. Essa palavra ensejo, ela quer dizer preparação. Paulo ali, ele ficou 2 anos falando, um período de 2 anos falando para aqueles discípulos que ele separou, porque ele estava preparando aquele povo, ele estava preparando aqueles discípulos para o que viria a acontecer logo à frente. Então o ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso é poderoso, irmãos, nós vermos o que aconteceu com aqueles que tiveram o seu coração guardado, aqueles que creram na palavra de Deus, liberada através da vida de Paulo, que passaram aqueles 2 anos, eles puderam ver as maravilhas que Deus fez através da vida de Paulo, a ponto dos lenços e dos aventais de uso pessoal dele curarem enfermos. Quando as pessoas chegavam com aqueles objetos de Paulo, as pessoas endemoniadas, os demônios que estavam nas pessoas eram retirados. E eu creio que nós, como igreja, nós veremos essas coisas acontecendo no nosso meio. Eu quero declarar na vida de cada um dos irmãos que, com o seu coração guardado, com o seu coração correto, chegará o ponto onde nós chegaremos nos lugares e aqueles demônios sairão das pessoas que estiverem oprimidas, que pessoas serão curadas onde você colocar a planta dos seus pés. É isso que nós cremos. Isso é algo que acontece quando nós temos esse coração de vencedor, um coração guardado. E o que essa passagem então nos ensina? Primeiro ponto, Deus nos coloca onde iremos aprender. Então nós vimos ali em Atos 19, no versículo 8, que durante 3 meses, Paulo ele esteve ali discernindo, falando, no meio de várias pessoas. Infelizmente algumas delas tiveram seu coração empedernido, mas ele estava ali. Deus tinha um chamado para Paulo estar naquele lugar. Deus queria que ele estivesse naquele lugar e com aquelas pessoas. Então Deus, ele vai nos colocar no lugar onde ele quer que nós estejamos, no lugar para nós aprendermos. Então Deus havia reunido um grupo de pessoas para que aprendesse com Paulo. Elas seriam instruídas, disciplinadas, ensinadas e posicionadas para receber a unção de Deus, que Deus estava liberando, e participar do mover que Deus iria fazer mais para frente. Da mesma forma somos nós, irmãos.
Muitas vezes nós estamos ali onde Deus nos plantou, e muitas vezes nós questionamos: será que realmente esse é o lugar onde eu deveria estar? Às vezes Satanás planta uma dúvida: será que realmente é nessa célula que eu deveria estar? Será que é nessa igreja que eu deveria estar? Será que realmente Deus preparou para mim esse lugar? Mas veja o que a palavra de Deus diz em João 15, no versículo 1. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Mas essa é uma verdade que eu declaro sobre a sua vida: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Cada vez que você está no nosso culto, cada vez que você está na célula, cada vez que você está exposto à palavra de Deus, essa palavra já tem vos limpado. Então Deus, e aqui nos fala, quando nós falamos que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, este agricultor é Deus. Então Deus nos plantou onde é melhor para nós. Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. Deus, Ele sabe o melhor lugar para nós. Quando o agricultor ele vai plantar a semente, independente de qual natureza seja aquela semente, ele não olha para a semente e diz assim: ó, semente, onde você quer que eu te plante? Você quer que eu te plante ali? Você quer que eu te plante na areia? Quer que eu te plante no barro? Não, simplesmente ele planta a semente no melhor lugar que ele sabe. E assim ele faz com nós, irmãos. Então se alegre onde você está, guarde o seu coração, porque uma vez que nós estamos ali naquele ambiente, nós falamos na célula passada, o pastor ministrou sobre a comunhão, o poder explosivo da comunhão, irmão. Isso é poderoso. Cada vez que nós estamos alegres de estar ali onde Deus nos colocou, junto com aquelas pessoas que Ele preparou para andar para nós, sabe, essa comunhão ela é explosiva. E não é só explosiva na vida da célula, ela é explosiva na vida da igreja, ela é explosiva no reino de Deus. Isso faz com que nós estejamos ali cada vez mais aliançados, cada vez mais em unidade, desfrutando dos moveres que Deus tem preparado para cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós questionamos, nós fizemos esse questionamento: será que realmente é ali que eu deveria estar? Então o grande problema é que só tende a crescer e contaminar ainda mais o coração, uma vez que você questiona a Deus. Então, irmão, se alegre onde você está. Ah, mas eu gostaria de estar na célula tal, porque lá o louvor é diferente. Ah, eu gostaria de estar lá na outra célula, porque lá a oração, o negócio pega fogo, os irmãos viram piruleta, é algo sobrenatural. Mas saiba que Deus te plantou no lugar certo, para você aprender com a pessoa certa. E você mantendo esse coração, é o que vai fazer com que você participe desse mover que Deus tem preparado para nós. Outro ponto que nós precisamos ter isso enraizado em nós, é que Deus nos deu um coração de carne. Uma vez que nós estávamos no mundo, nós tínhamos um coração de pedra, um coração endurecido, mas Deus, Ele tira esse coração. Eu gostaria então de ler com os irmãos Ezequiel 33, 36, 26, 36, 26. Eu acho que está errado aqui. Eu vou ler aqui para os irmãos aqui, que eu acho que... Diz assim a palavra: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
Então nós tínhamos esse coração de pedra, esse coração endurecido, um coração insensível à palavra e à voz de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, Deus ele nos dá um coração de carne. Um coração então que é sensível ao arrependimento, um coração sensível ao perdão genuíno, um coração de amor sobrenatural. Uma vez que nós falarmos para qualquer ímpio sobre perdão, ou até mesmo sobre aquilo que nós vivemos, que é a graça, o que as pessoas do mundo falam? Ah, graça, não, capaz. Você não fez nada para merecer? Não, meritocracia. Você precisa fazer algo para merecer. Esse é um coração de pedra. É um coração que não entende as coisas sobrenaturais do Espírito na nossa vida. E nós só podemos desfrutar disso uma vez que nós temos esse coração de carne. Esse coração que ele se quebranta diante das coisas de Deus. Um coração que é sensível ao amor genuíno que Deus tem por nós. Só que uma vez que nós temos então esse coração de carne, e nós acabamos muitas das vezes não guardando o nosso coração, por inúmeras circunstâncias, nós acabamos então caindo naquilo que nós vimos ali, esse relato que Paulo faz em Atos, né, sobre essas pessoas que tiveram o seu coração empedernido. Então, próximo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: o nosso coração pode começar a endurecer de novo. Se você não guardar o seu coração, se você não tiver esse entendimento, o seu coração ele pode voltar a endurecer de novo. E o que quer dizer então essa palavra empedernido? É o processo, irmãos, de voltar a endurecer o coração. Uma vez que você ouve a palavra de Deus, uma vez que você entrega o seu coração para Deus, o seu coração então ele deixa de ser de pedra e passa a ser de carne. Mas se você não guardar o seu coração, ele começa a ser contaminado com as sujeiras e as poeiras do mundo, e ele começa a entrar nesse processo de endurecimento. E esse processo de endurecimento, então, é a palavra que nós lemos ali de empedernido. No meio ali da equipe de Deus, montou para Paulo, alguns acabaram deixando que seu coração ficasse empedernido, isto é, empoeirado, que está no processo de endurecimento, ou seja, um coração de carne, que está no meio do caminho para voltar a ser de pedra. Quando não guardamos nosso coração, mas permitimos que a poeira da comparação, a poeira da amargura, a poeira da inveja, a poeira do natural, essas coisas começam a fazer com que o nosso coração volte a endurecer. A poeira da familiaridade, isso é normal. Nós fazemos encontro com Deus, glória a Deus, agora esse ano, se Deus, e eu creio que Deus quer que nós façamos, porque Ele que está no controle, nós vamos fazer nosso encontro esse mês, e vamos fazer outro em novembro, mas nós não podemos deixar que isso vire natural. Isso é um sinal que o nosso coração está começando a entrar no processo de endurecimento. É normal, todo encontro é a mesma coisa. A gente pega as fichas, leva os irmãos, tem ministração, tem isso. Então, esse é o nós olharmos para o natural, é nos familiarizarmos com as coisas. Fazemos um novo cursão, ano que vem teremos uma nova turma do CTL, os irmãos que Deus tocarem no coração para estarem liderando. Só que muitos acham, não, é natural, já se familiarizou com isso. Então isso é algo que nos faz com que a gente entre nesse caminho de endurecimento, e acabaremos entrando por um caminho de morte, com sérias consequências para nós e para o que estão perto de nós. Então, irmãos, esse caminho, quando nós entramos nesse processo, é um caminho que nos leva para um caminho de morte. Uma vez que nós começamos a deixar o nosso coração contaminado,
nós começamos a deixar de participar dos moveres que Deus tem preparado para nós. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, de guardar Ele, entregar Ele na mão do Senhor. Senhor, guarda o meu coração. Senhor, esquadrinha Ele. Senhor, tira qualquer poeira que tiver no meu coração. E o quarto ponto é os efeitos de um coração empedernido. Então, uma vez que esse coração ele entrou nesse processo de endurecimento, ele tem alguns efeitos. E esses efeitos servem até para nós tomarmos como uma baliza para nós sabermos onde está o nosso coração de fato. Então a primeira coisa que acontece quando perdemos o coração é que ficamos descrentes, duvidamos que estamos aprendendo, de quem está nos ensinando e por fim, do que Deus determinou sobre nós. Uma vez que o nosso coração então ele começa a endurecer, a primeira coisa é nós ficarmos descrentes e começarmos a duvidar daquilo que nós estamos aprendendo. Será que isso que o irmão está ministrando na célula é uma verdade? Será que isso que o pastor está pregando é a palavra de Deus? Será que tudo isso que nós aprendemos no cursão é uma verdade para a nossa vida, para nós termos uma vida de vencedor? Para nós trilharmos esse caminho de vencedor? E isso começa a fazer com que nós venhamos a nos afastar cada vez mais. Alguém com o coração inevitavelmente começará a falar mal da mensagem, a falar mal do mensageiro, do ensino, da igreja e de tudo mais que puder criticar, já que agora se posiciona como quem sabe qual é a verdade, e a melhor forma, a novidade ou o melhor caminho. Então, quando nós deixamos com que o nosso coração se contamine com essas impurezas que muitas vezes Satanás coloca diante de nós, nós começamos então a falar mal da mensagem. Eu não creio na mensagem da graça, não pode ser verdade. Tem que ter uma coisinha ali por trás que realmente faça com que eu venha a merecer. Eu não concordo, ou eu não acredito no meu líder de célula, eu não acredito no meu pastor. Começa a falar mal da igreja. E eu não falo, irmãos, da nossa igreja em si, mas eu falo de todas as igrejas, da igreja do Senhor, da noiva do Senhor. Uma vez que você não crê na palavra de Deus, uma vez que você não crê que aquela verdade está sobre a sua vida, você, em outras palavras, está falando mal da noiva de Cristo. E isso é um efeito de um coração que está contaminado. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Como eu falei anteriormente, eu creio que se Deus nos plantou nessa igreja, se Deus nos plantou neste lugar, se Deus nos plantou cada um de nós na célula onde nós estamos, irmãos, é porque Deus tem um mover poderoso para nós naquele lugar. Eu creio que nós entendemos e nós cremos que Deus tem um chamado para todos nós. Amém, irmãos? Se nós estamos aqui, é porque Deus tem algo poderoso para nós, nas nossas vidas. Agora você já parou para se perguntar, por que Deus me chamou para estar aqui nessa igreja? Por que Deus queria que eu estivesse logo aqui? Deus poderia ter me chamado para Universal, Deus poderia ter me chamado para Assembleia, Deus poderia me chamado para qualquer outra denominação. Agora eu creio que se Deus nos chamou para estarmos aqui na Igreja Viva, é porque Ele tem algo poderoso para nós neste lugar. É engraçado, eu vou contar um testemunho aqui para os irmãos. Quando eu e a Lilian, algum tempo antes de nós nos convertermos, o prédio ainda era na rua de baixo, sem ser nessa que passa aqui, na outra, era um predinho e tinha uma faixa grandona, Centro Evangelístico Internacional. Nós passávamos de carro ali, e a Lilian olhava e dizia assim, rapaz, olha só, agora tem até igreja internacional em Curitiba. Agora aqui no bairro tem uma igreja que é internacional. Para a graça do Senhor, olha onde nós estamos. Estamos na Igreja Viva, que anteriormente era Centro Evangelístico Internacional.
Por isso, irmãos, eu creio que Deus, Ele escolhe o lugar certo para nós estarmos. Deus escolhe o lugar certo, a hora certa e as pessoas certas para estarem andando com cada um de nós. Então guarde seu coração. Por fim, essa pessoa não guardará para si ou para poucos que estão próximos, mas irá diante da multidão para de forma obstinada se levantar contra quem Deus colocou sobre sua vida para ser bênção. Então, uma vez que essa pessoa que ela não guarda o coração, ela não consegue guardar aquilo ali só para ela. Quando o coração dela está contaminado, ela começa a falar com as pessoas próximas. E depois disso, então, ela fica tão obstinada com essa mentira de Satanás, mas que na mente dela é uma verdade, que ela começa a falar para multidões. E nós sabemos, ou se os irmãos não sabem, Satanás, ele não tem o poder de destruir a igreja do Senhor de fora para dentro. Mas quando ele planta essa semente da deslealdade, e que faz com que o coração de quem está dentro seja endurecido, ele tem o poder de destruir de dentro para fora. Por isso que Deus, então, ele pede para que nós venhamos a guardar o nosso coração. O quinto ponto, então, perder o coração também, ele nos tira do mover de Deus. Nós vimos ali em Atos que Paulo, então, ele deixa aquele povo que estava com o coração empedernido, descrente, deixa de lado esse povo. Então ele começa durante 2 anos pregar para aquele povo que realmente ele disse ali na palavra que eram os seus discípulos. Ele começa a ensinar aquele povo. E veja que triste, irmãos, aquela turma, aquele povo que endureceu o seu coração, eles deixaram de participar daquilo que Deus tinha para eles. Irmãos, eu creio que esse período que nós estamos passando, que nós passamos de pandemia, e eu creio em algo poderoso. Quando eu li essa palavra, eu fiquei meditando e vendo ali, que quando Paulo diz ali que tudo aquilo que ele fez foi um ensejo, uma preparação, um treinamento para o que iria acontecer depois, eu creio que nós estamos vivendo isso hoje, irmãos. Se nós pararmos para ver, ali a palavra de Deus diz que em torno de 2 anos, e fazem aí 2 anos que nós estamos vivendo nessa pandemia, nós estamos vendo isso que está acontecendo em nosso meio. Irmão, mas eu creio que tudo isso também é uma preparação para o que Deus irá fazer através de nós, através da vida de cada um dos irmãos, através da vida da igreja viva. Eu creio que isso é um tempo que Deus está preparando para nós, para que nós possamos ganhar as nações, ganhar essa cidade, ganhar agora São José dos Pinhais, daqui a pouco nós ganharmos outras cidades ao redor. Eu creio que Deus vai levantar algo poderoso através da nossa igreja. E eu creio que cada um que está aqui nessa noite é um vencedor e vai participar desse mover. Vai estar junto com nós para desfrutar dessa bênção poderosa que Deus irá derramar através de nós. Então, irmãos, guarde seu coração. Não seja um desses que perderam o mover de Deus, que perderam aquilo que Deus estava fazendo. E também, uma vez que nós deixamos com que o nosso coração ele seja contaminado, nós acabamos deixando até que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. Muitas vezes Deus ele quer nos abençoar, Ele quer derramar a bênção sobrenatural sobre nós, mas muitas vezes nós, por termos endurecido o nosso coração, deixamos de desfrutar dessas bênçãos que Ele tem. Então, irmãos, eu gostaria de dizer que existe um mover de Deus fluindo por seu intermédio, mas com certeza o teste virá no dia mau. O teste virá quando as circunstâncias se levantarem diante de você. O teste virá o dia que algo contrariar você. O dia que você estiver ali diante de uma situação e aquilo fazer com que você fique naquele estreito ali de dar um passo para estar endurecendo o seu coração, ou um passo para estar junto com aquelas pessoas que Deus colocou junto com você. Compartilhei na célula passada falando disso,
de nós guardarmos uns aos outros. Isso mostra um coração de carne, um coração desse amor sobrenatural. Uma vez que você está ali, esse também é um teste da lealdade, né? Quando você cobre a nudez do seu irmão, quando você cobre a nudez do seu líder, quando você cobre a nudez do seu pastor. E isso mostra que realmente você tem um coração alinhado com aquilo que Deus tem. E principalmente com as pessoas que estão ao redor de você, com as pessoas que Deus colocou para andar com você. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, irmãos, guardar o nosso coração. Tem que esse relatório que nós vimos agora de 285, 84 pessoas em célula, isso será o que nós vamos ter no prédio daqui a alguns dias. E muito mais que isso, nós veremos uma explosão de pessoas. Nós veremos, eu comentei com o nosso anfitrião lá na célula, né, de uma ocasião que aconteceu numa célula, que a célula começou a crescer, e aí, né, o anfitrião disse assim: nossa, mas daqui a pouco não cabe mais ninguém. E daí tinha um irmão que falou pro anfitrião, disse assim: tranquilo, crescer demais aqui, a gente já derruba essa parede, já joga para lá. O irmão: não, mas peraí, como é que é isso? Vão quebrar a parede da minha casa? Vão, né? Porque começou a crescer e naquele anseio, o irmão: não, vão quebrar aqui a parede. E aí o anfitrião já: opa, não, como é que vão quebrar a parede daqui de casa? Mas eu creio que nós daqui a pouco teremos que remover essa parede, porque nós não caberemos mais dentro desse prédio. Amém? E para terminar então, gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para nós finalizarmos. Eu gostaria de compartilhar então com os irmãos como nós devemos manter o nosso coração. Uma vez que nós queremos ter esse coração de vencedor, irmãos, nós precisamos então manter, em primeiro lugar, o nosso coração limpo. Mateus 5,18 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração limpo consegue ver Deus e perceber que Ele está fazendo. Não permita que sua carne ou o diabo engane, levando a viver o que está fora da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para guardar o nosso coração, mantermos o nosso coração limpo, mantermos o nosso coração de vencedor, é mantermos ele limpo. Não deixe que as mentiras de Satanás o engane, a ponto de você deixar de viver o que Deus tem preparado para você. O segundo é um coração puro. Salmos 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! Coração puro, irmãos, é simples como o de uma criança, alegre, cheio de esperança, coragem, fé para viver os sonhos que Deus tem para ele. Irmãos, isso é algo poderoso, irmãos. Que nós possamos pedir a todos os dias: Deus, renova o espírito que está dentro de mim, com esse espírito e esse coração inabalável. Que nada faça com que venhamos perder o mover que Deus tem preparado para nós. E por último, um coração firme. Salmos 112, 4 e 8 diz: ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será abalado, terá tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido
os seus adversários o seu desejo. Coração firme é aquele que confia em Deus, é aquele que não confia na sua própria força, é aquele que não confia no homem, mas sim no que Deus faz em nós e através de nós. Esse é um coração, ele é inabalável, ele é indiferente a qualquer coisa, a qualquer circunstância, a qualquer dificuldade que se levante diante de nós. Esse é um coração firme. E eu creio, irmãos, que nós desfrutaremos da plenitude do que Deus tem para nós, porque Ele nos ama, Ele nos dá o coração de carne que precisamos guardar se quisermos, corrigi-nos quando necessário. Deus, Ele limpa o nosso coração das sujeiras que permitimos que grudem nele e nos ensina qual o caminho Ele quer andar. Isso é poderoso, irmãos. Entrega o coração nas mãos do Senhor, que Ele retira a sujeira, Ele guarda o seu coração para você. E eu creio, irmãos, eu creio com uma convicção, uma intrépida convicção no meu coração, que nós somos essa igreja, a igreja que permaneceu, a igreja que resistiu, que deu a resposta certa para o Senhor. E juntos, como discípulos, como família, como a igreja, como a noiva do Senhor, nós veremos aquilo que Deus irá fazer na igreja viva na cidade, através da vida de cada um de nós nessa noite. Nós declaramos, irmãos, nós veremos as maravilhas do Senhor através das nossas mãos, através do que o Senhor Jesus irá fazer em nossas vidas. Aleluia!
mesa está arrumada, a casa está perfumada. Qual que é a casa? Eu, você. Então diga, coloca a mão no seu coração e diga: eu sou a casa. Estou arrumado para receber o pão que representa o corpo de Cristo, o sangue que representa a nova aliança. Essa noite é uma noite festiva, que nós estamos com o coração formatado, firmado, um coração firme, inabalável, mudado, empedernido de pedra, para um coração que sente, e nós estamos sentindo ele aqui nessa noite. Porque quando nós sentimos, a nossa vida é mudada, algo é transformado, e nós começamos a perceber uma diferença total e extraordinária. Então essa noite você terá a oportunidade, você membro da Igreja Viva, você que é batizado nas águas, terá a grande oportunidade agora, nesse momento, de poder comer do pão, nesse momento de poder beber do cálice. Então nossos irmãos já vão estar entregando os elementos. Você já pode estar recebendo os elementos. Então receba, vai dando glória a Deus, vai exaltando o Senhor, porque esse é um momento muito importante. Porque Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é partido por vós, ou que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então é nessa memória que nós fazemos. E Paulo diz: todas as vezes que reuni para tal, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos aguardando aquele dia tão precioso, que será o dia do arrebatamento. Mas essa noite é uma noite preparada, que o Senhor tem preparado para você, para que você possa pegar o elemento. Nós queremos participar juntos. Nós vamos fazer diferente hoje aqui. Nós vamos queremos que todos vocês peguem o elemento. Depois que, depois que nós orar, vocês cantam, tá? Depois que vocês já tiverem nós tudo comendo, aí vocês cantam, para que nós possamos ter essa harmonia, essa alegria, essa satisfação de poder. E aí depois nós estamos comendo, aí vocês cantam, dando glória a Deus, e o Senhor sendo glorificado, e nós glorificando a Ele, porque nós iremos para muito longe. O Senhor fará coisas maiores. E Ele disse que do mesmo modo, Ele disse, semelhantemente também, Ele entregou. Aí Ele disse: o cálice da nova aliança, que é o meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber, em memória dele. Então nós estamos agora com os elementos na nossa mão. Amém? Todos pegaram? Todos pegaram? Então vamos orar, vamos pedir ao pão e depois o cálice, e você vai participar dando glória a Deus. Todo mundo, amém, amém? Aleluia. Então diga comigo: esse pão representa a carne de Cristo, e será para mim alimento para minha vida espiritual. Ao comer o pão, eu estou recebendo vida de Deus. Eu vou ter comunhão com meus irmãos. Eu tenho um coração de carne que sente a presença do Senhor. Ao comer esse pão, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Esse cálice que está na minha mão representa o sangue da nova aliança. Ao beber o cálice, eu estou recebendo saúde. Ao beber o cálice, eu estou recebendo vida em mim mesmo, porque esse cálice representa o sangue da nova aliança. Então você pode comer o pão e beber o cálice glorificando o Senhor. Oh
levante a tua mão assim. Uma forma de gratidão, gratidão, gratidão. Começa a dizer aquilo que está espontâneo no seu coração. Começa a dizer para ele agora. Começa a dizer: se é grato. Somos grato, 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 grato. Grato pela nossa família, grato pela vida da igreja, grato pela liderança, grato, Senhor, Senhor, nós somos gratos, gratidão, gratidão. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso, tão glorioso que o Senhor nos tem dado, o Senhor nos tem concedido, o Senhor nos tem proporcionado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem feito coisas tamanha, poderosa, extraordinária. Nós temos vivido momentos gloriosos, momentos extraordinários como igreja. Nós temos podido receber o teu favor. Oh, Senhor, nós somos gratos, muito gratos a ti, meu Pai, porque o Senhor é bom, 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 e o Senhor continuará fazendo coisa tamanha, tremenda e poderosa todos os dias na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Te amamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem dado, em nome de Jesus. Quantos pode dizer amém? Amém. Nós vamos sair daqui, mas não da presença do Senhor, porque nós somos casa, e se nós somos casa, nós somos moradia, nós somos a habitação dele. A casa está perfumada, preparada. Se eu bato a porta, se ouvires, entrarei, cearei contigo, você ceará comigo. Nós temos recebido isso. Desejo do meu coração é que essa Semana da Pátria seja uma semana inigualável, uma semana triunfal, uma semana de grandeza, de glória, de bênção. E você receberá notícias boas. Todas as notícias ruins que vir para você, joga por terra, pisa em cima dela e declara: eu sou mais do que vencedor. Eu sou eternamente favorecido, amado pelo Senhor. O diabo quer nos entulhar de notícias ruins, mas nós estamos preparados para receber. Daí ele disse lá: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com meu servo Moisés, eu sou com a igreja viva nessa noite. Não te deixarei desamparado. Ser forte, igreja, corajosa, porque tu farás, ou tu herdarás a terra prometida, sob o juramento que o Senhor fez para mim e para você. Então somente ser forte, ser corajoso, terá cuidado de fazer segundo o que está escrito na palavra, que o meu servo Moisés fez. E ele te ordenou dela: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja muito bem sucedido por onde queres que você andar. Não cesse de falar da palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então fará prosperar o teu caminho, será bem sucedido. Não te mandei eu ser forte, ser corajoso, não tema, não te espante, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco por onde queremos que andar. Nos vales, nas vielas, nas ruas, aonde você chegar, os demônios vão fugir. Quando o irmão leu, que os aventais de Paulo expulsavam, fazia os demônios fugir, o lenço de Paulo fazia os demônios fugir, a sombra de Pedro curava enfermo. E eu e você nessa noite somos morada dele, somos casa. Ele derramou sobre nós uma porção poderosa, transbordante, sacudida na minha vida e na sua vida. Aonde você chegar, o nome do Senhor será glorificado. Pai, abençoa teu filho, a tua filha, que vai retornar agora à sua casa, ao seu lar, mas que ele sai daqui muito mais forte do que quando ele entrou. Ele entrou bem aqui, mas está saindo melhor. Ele chegou aqui com o coração firme, mas sai com o coração estruturado, com o coração preparado, com o coração guardado para coisas grandes, para coisa tremenda. Que toda poeira que se levantar, saia. Toda inveja que se levantar, saia.
todo mal olhado que se levantar, saia, porque a tua palavra disse que tudo aquilo que se levantará contra nós não prosperará, porque em juízo o Senhor condenará, porque 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas a igreja não será atingida, a igreja não será atingida, porque há uma proteção, há uma guarda, e o Senhor está aqui para sustentar. E quando você sente esse sabor de vitória dentro de você, você olha para cima e diz: é Ele, é Ele, é Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doce consolação do Espírito Santo reina hoje e sempre reina no meu coração e no seu. E como igreja nós dizemos: